Nesse tutorial vamos demonstrar como se faz pesquisa nos corpora que nós utilizamos para fazer as pesquisas no Corpus Brasileiro de Língua Espanhola, o SEBRASLE. Especificamente há um que utilizamos bastante, que foi o CORDE. CORDE é o Corpus Diacrônico del Espanhol. Ele é um dos corpora criado pela RAI, e a sua função basicamente é disponibilizar textos desde o início da língua espanhola até mais ou menos o ano de 1974. Quem já manuseou algum tipo de corpus sabe mais ou menos como lidar com ele, e até a forma como se faz pesquisa nele também é como se faz nos outros corpora da RAI, no caso o Corpus do Dicionário Histórico, o CREA, que é o Corpus do Espanhol Atual, de referência do espanhol atual, e o Corpus, que é Corpus do Espanhol do século XXI. Aqui tem um pequeno resumo sobre o que é o CORDE. Aqui eu clico, eu vou para a sua página, e quando aqui eu chego, eu vejo as formas de se fazer a pesquisa, ou seja, o corpus, no caso o CORDE, ele já é um corpus todo lematizado, ou seja, eu posso fazer pesquisa por palavra chave ou por, digamos, lema. Quer dizer, eu posso buscar somente pelo radical da palavra, que ela vai me oferecer a expressão, a palavra buscada. Aqui eu insiro a palavra. Aqui, se eu quiser, se eu souber dos autores das obras aqui que foram utilizadas, eu posso colocar, por exemplo, Quijote, Quevedo e outros autores. Aqui eu coloco a cronologia. Se eu faço, por exemplo, uma pesquisa ligada a temas como tipo de texto, área do texto, eu posso aqui selecionar. Se eu faço uma pesquisa com relação ao suporte, livro, periódicos, revistas ou textos orais, aqui também eu posso selecionar. E se eu faço, por exemplo, uma pesquisa que tem como critério a questão geográfica e espacial, aqui também eu posso selecionar. Geralmente, como a nossa ideia ao utilizar esse CORDE com relação ao corpus da língua espanhola, ao Corpus Brasileiro de Língua Espanhola, ao SEBRASLE, é mais uma questão de comparar, de fazer pesquisas, até porque o SEBRASLE é um corpo minúsculo se comparado, por exemplo, ao CORDE, que é um corpo que tem milhões de palavras. Ou seja, o SEBRASLE ele é representativo dentro do que ele se propõe, ou seja, estudar a língua espanhola no período X, de 16 a 17, nesses séculos, com relação a temas americanos, especificamente Brasil colonial. E aí, assim, é um campo muito minúsculo de estudo, e aí o SEBRASLE, dentro disso, ele é representativo. Porém, a sua representatividade com relação à língua espanhola é quase que desconsiderada. Então, para isso é preciso que haja uma pesquisa, digamos, alinhada, uma pesquisa comparada com outros corporas, para que eu possa confirmar ou refutar ou observar alguns elementos, alguns fatos que eu observei no SEBRASLE. Durante o mestrado na Espanha, uma pesquisa que a gente fez foi com relação ao uso de palavras consideradas de origem árabe e a sua substituição por palavras de origem latina, ou seja, na medida em que se expulsavam os árabes da Península Ibérica, também se expulsavam palavras de origem árabe da língua espanhola. Ou seja, esse movimento social ele também foi um movimento linguístico.
E aí, se eu colocar, por exemplo, aqui, né, as palavras, por exemplo, alfaiate, e aqui coloco a cronologia, né, 1500 a 1700, que é a cronologia referente, né, ao Cebrasli, dou buscar, ele vai me dar todas as palavras sastre nessa cronologia. No caso, vejamos que aqui existem apenas 4 casos em 3 documentos. Eu posso ver a estatística, eu posso recuperar. Se eu tenho muitos textos, né, eu quero fazer uma classificação por documento, por agrupações, normal, resumido, ou classificar por ano, que eu acho muito interessante, né, dada esse viés histórico, eu posso aqui dar. Como é pouco, não vou colocar, dou apenas recuperar. E dar os exemplos. Então aqui dá a frase, né, dá a numeração, o ano, os autores, título da obra, o país, o tema, são informações que são secundárias, mas que são interessantes. Eu posso clicar em cima, que vai me aparecer o texto por completo, para que eu possa observar. Volto. A nossa ideia aqui inicial foi fazer essa comparação que nós já fizemos antes para demonstrar. Então guardem aí a palavra alfaiate durante 1500 a 1700, apenas 4 casos em 3 documentos. Se eu colocar a palavra, por exemplo, sastre, ou seja, uma palavra de origem latina, especificamente vindo do francês, dou um enter, que me aparecem 735 ocorrências em 312 textos, ou seja, muito mais dados. Que aqui isso pode nos demonstrar o maior uso de uma palavra com relação a outra. Então, tanto a palavra sastre quanto a palavra alfaiate me apareceram nos documentos consultados, especificamente mais a palavra alfaiate em relação à palavra sastre. Vou aqui recuperar, mas para recuperar eu vou colocar por ano, e aí ela vai me oferecer toda essa lista de palavras ordenadas cronologicamente. Vejam só. Então, um texto de 1424 aproximadamente a 1520. E a última ocorrência que ele vai me dar é, por exemplo, um texto de 1691. Então, essa é uma das formas, né, que se tem para fazer pesquisa no Corder. Se eu, por exemplo, não delimitar aqui uma data ou não der outras instruções, e se houver muita ocorrência, ela pode dar erro. Aqui deu, por exemplo, 1907 palavras. Não delimitei, por exemplo, uma cronologia. Mas se eu dou recuperar, o que ela vai me dar? Vai me dar somente os textos. Por quê? Como são muitos exemplos, não vão me aparecer as ocorrências, né, como vimos, né, os trechos dos textos, porque é muito texto. Então é sempre bom delimitar por séculos. Um outro corpus que utilizamos, que foi o Corpus del Espanhol do professor Mark Davis, ele pode inclusive me dar a frequência de uso daquela palavra com relação ao que eu ofereci de informações para a busca. No caso do Corder, isso não acontece. Por exemplo, eu quero buscar a palavra, vamos supor, amar, né? E aí eu tenho amar, amamos, ameis, e amado, amados, amadas, amable, e por aí vai. Como eu quero buscar todas essas palavras, eu dou uma entrada e dou, digamos, um comando. Uma pesquisa que eu tinha feito foi com o verbo mandar, por conta de haver trabalhado com modalidade deôntica. Então, se eu quisesse buscar todas as ocorrências do verbo mandar,
eu dou apenas o radical, coloco um asterisco, dou um enter e vejo que me aparece. Aí está, 11.000 ocorrências. Ou seja, tudo que houver com mandar e suas variantes, né, morfológicas, ele vai me dar. O que me deu aqui? Não se pode recuperar demasiados documentos. O que eu faço? Volto e vou delimitar o que eu quero. Vamos supor, de 1500 a 1501. Um teste. O que ele me dá? Dá menos. E aqui eu já posso recuperar. Porém, vamos ver, mesma coisa. Ainda é muita informação para que ele possa me oferecer os textos. Volto lá e eu posso fazer essa busca pelo infinitivo. É o menos caso. Então eu posso tentar pelo infinitivo, tentar pelo gerúndio, tentar pelo particípio, né, que me fica mais fácil essa recuperação de dados. Então assim, aqui fica mais fácil de eu visualizar esse verbo mandar, né, em seus contextos. Então assim, a dica maior, né, para a pesquisa nos corpos, especificamente o CORDE, né, da Real Academia Espanhola, é fazer esses testes, essas brincadeiras de busca e digamos, refinando aquilo até encontrar aquilo que você deseja encontrar. Bom, é isso, estamos à disposição para quaisquer dúvida.